O erro capital da filosofia moderna, então ele está expondo não a ideia dele, mas a ideia dos existencialistas, né? Foi propriamente a afirmação de uma prioridade do ideal sobre o real, como quando Descartes pretendeu partir do pensamento para conquistar o ser e demonstrar, entre aspas, a existência do mundo, passando através da ponte da ideia, e assim por diante. Então, bom, aí que nós vemos o seguinte, o conjunto da filosofia do Bruno é o quê? É a experiência existencialista transposta poeticamente e nada mais. Então, isso foi o ponto de partida do Bruno. Para mim, foi o ponto de chegada do Bruno. A mensagem final dele é esta contraposição entre ideia e vida. Né? Eu digo, bom, isso para mim foi o ponto de partida. O que para ele foi a solução, para mim foi o problema. Né? Porque eu via que essa perspectiva existencialista, ela acabava, em última análise, afirmando o caráter puramente subjetivo do conhecimento e subordinando o mundo objetivo à subjetividade do indivíduo. Então, isso aí não tinha resolvido nada, isso aí fingia resolver um problema e criava outro mil vezes maior. Né? Eu digo, olha, olhando a coisa do ponto de vista de Aristóteles, tá certo? Nós vemos que essas duas pontas do processo, elas não estão em oposição. Elas não se colocam, vamos dizer, como coisas antagônicas. Quer dizer, a vida e a ideia. Né? Para Aristóteles, você tem um círculo. Quer dizer, a experiência real, concreta, a vida, é transmutada pela imaginação em formas. E essas formas, por sua vez, não são produtos simplesmente subjetivos, mas elas são a expressão real das formas inteligíveis que estão nos seres reais. Quer dizer, e estas formas inteligíveis, por sua vez, se erguem até os conceitos universais. Esses conceitos universais, por sua vez, retroagem sobre a vida. Porque a partir das conclusões filosóficas que você obteve, você age e você cria novas situações. Então aí fecha o círculo. Então nós podemos comparar, vamos dizer, a ascensão do conhecimento desde o concreto até o abstrato, desde o particular até o universal, em primeiro lugar como uma árvore. Essa imagem eu uso claramente no livro Teoria dos Quatro Discursos, né? Onde você tem uma raiz, essa raiz se arraiga na própria realidade, no próprio tecido da vida corporal e sensível, tá certo? E se ergue através, vamos dizer, da imaginação até o plano dos conceitos gerais. Esses conceitos gerais, por sua vez, entram num conflito dialético. Esse conflito dialético pode ser resolvido depois, né, em termos lógicos, e vamos dizer, as conclusões últimas são os frutos da árvore, cujas sementes, por sua vez, caem de novo no solo e encontram de novo a sua função dentro da existência real. Por outro lado, havia uma coisa muito mais interessante, quer dizer, que ia um pouco além de Aristóteles. Você vê, o conhecimento que nós temos do mundo sensível é o conhecimento de fatos. Então, o fato por si não explica nada, né? O fato, você não pode dizer que o fato por si mesmo seja um conhecimento. É na busca de compreender os fatos que você extrai deles a forma inteligível e continua com o processo inteiro. Né? Então, fato não é explicação, explicação não é fato. Tá certo? Entre os dois, o existencialista escolhe o fato mesmo que ele não o entenda. Né? Quer dizer, ele prefere, vamos dizer, a vida, entre aspas, mesmo que ela seja ininteligível. Ela é uma aceitação lógica da ilogicidade, é uma aceitação racional da ilogicidade da experiência. Né? Então, como eu digo, o fato não é explicação e a explicação não é fato. Tá certo? Mas acontece o seguinte, que houve, 2009 anos atrás, vamos dizer, o fenômeno da encarnação. Encarnação do quê? Encarnação do Logos. O que é o Logos? É a razão divina. É o conjunto, vamos dizer, da inteligência, do conhecimento de Deus. E isto, por sua vez, chega a nós, não como uma teoria, não como uma explicação, mas como um fato. Está entendendo? Então, quer dizer que quando você chega ao último grau, vamos dizer, da explicação e da abstração e da universalidade, você está tocando algo do Logos. Ao mesmo tempo que este Logos se apresenta a você, não como uma teoria que você pensou, mas como um fato. E você entende que, vamos dizer, toda a sua razão, toda a sua capacidade especulativa, etc., não é senão, vamos dizer, uma expressão local, individualizada desse mesmo Logos. Quer dizer, quem está te inspirando é o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para onde? Te leva para o Logos. Então isso quer dizer que Aristóteles, sem ter sabido nada de encarnação, ele já tinha entendido esse caráter circular das relações entre vida e razão, entre individualidade concreta e universalidade abstrata.
E esse caráter circular se manifesta claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala, bom, era isto que eu estava procurando. Então quer dizer que aquilo que para o nosso amigo Bruno, como para Søren Kierkegaard, era a conclusão final. A conclusão final é a seguinte: existe o mundo como ideia, existe o mundo como rapto. E eu opto por este último, porque a ideia só cria coisas malvadas, né, só cria ideologias, etc, etc. Bom, isso aí não é uma solução, isso é um problema. Porque se é assim, então nós estamos condenados a viver numa oposição perpétua entre vida e ideia. E se é assim, em última análise, todo o nosso conhecimento não vale nada. Ainda que você possa racionalizar a ilogicidade do conjunto, você não vai passar de um irracionalista no fim das contas. Tá certo? Então, isso quer dizer que do conjunto da minha perspectiva, presta atenção, do conjunto da minha perspectiva filosófica, o Bruno ele estava pensando um pedacinho assim, que era para mim, vamos dizer, um dos pontos de partida, uma das perguntas iniciais. Para ele foi o horizonte maior da sua compreensão do mundo, da sua cosmovisão. Tá certo? Sendo que o objetivo dele não era compreender isso aí, era simplesmente expor em palavras a sua experiência. Então, o que é a função da obra de arte literária? O que é a função do poeta? Aí tem o meu escrito, Poesia e Filosofia, que eu acho que está no site, onde eu lhe explico o seguinte, que eu parto, vamos dizer, da definição do Croce. Eu acho que o Croce não estava errado quando ele diz que a poesia é uma expressão de impressões. As pessoas não entendem o Croce quando ele está falando somente de impressões sensíveis, banais, etc. Não é isso. Quer dizer, você tem uma certa experiência da realidade, uma experiência direta e pessoal da realidade. E ela, quer dizer, não é acessível a outras pessoas, a não ser que você a verbalize. E não é acessível nem mesmo a você. Quer dizer, se você não verbaliza, você está preso dentro da sua cosmovisão, como o peixe está preso dentro d'água. No momento em que você a verbaliza, daí ela pode ser pensada. Então, daí é possível até você comparar a sua cosmovisão com outras. Acontece que todo o trabalho do filósofo é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras. Do poeta, perdão. Todo o trabalho do poeta é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras para torná-la pensável. E nisso aí vai a vida inteira dele. Não dá tempo para fazer mais nada. Tá certo? Você vai ver que o único poeta filósofo que existiu na humanidade foi Platão. Porque Platão fazia o serviço inteiro, você está entendendo? Ele partia de uma coisa, mas ele partia da expressão poética da realidade, a examinava, subia até o nível da universalidade. Na suprema universalidade ele encontrava outro nível de realidade, no qual já não podia ser expresso doutrinalmente e que ele voltava a expressar poeticamente. Fechando, portanto, o círculo. Né? Só Platão fez isso. Ninguém mais consegue fazer. Ninguém mais conseguiu fazer jamais. Bom, então, está dizendo que Platão foi, de fato, o único poeta filósofo que jamais existiu. Porque ele era plenamente as duas coisas. Mas, quer dizer, ele tinha, vamos dizer, a expressão poética, narrativa da experiência real. E ali, vamos dizer, tem vários começos dos diálogos do Platão que são verdadeiras maravilhas de narração, como, por exemplo, no começo da República, quando Sócrates encontra os amigos e conta que ele foi ver o festival num tal lugar, assim, e certo, ali está condensado simbolicamente tudo o que ele vai dizer depois. Então você vê, mas é um grande poeta, mas ele não se limita a condensar simbolicamente. O que ele condensa simbolicamente o que ele vai dizer depois, e depois ele diz aquilo analiticamente. Só que, através, vamos dizer, da análise filosófica, da análise dialética, ele vai subindo até um nível de universalidade, e quando chega na extrema universalidade, ele encontra um outro plano de realidade, que ele já não consegue expressar doutrinalmente, e ele volta a usar a linguagem poética através do mito. Então, ele fecha o círculo inteiro. Né? Então, é o único sujeito que conseguiu fazer isso na humanidade. Ninguém mais fez. Tá certo? Então, vamos dizer que esta coisa que o Bruno expôs como experiência interior, expôs tão maravilhosamente, tão ricamente como eu não conheço outro. Quer dizer, esse abismo entre, vamos dizer, a realidade viva e ideia, que é uma experiência que existe, e que todos nós temos que passar por ela, né? Porque ela faz parte, vamos dizer, da nossa civilização. Eu não conheço quem tenha expressado isso melhor que o Bruno. Não conheço em todo o mundo quem tenha expressado isso. Só que isso é uma experiência. É uma experiência, e essa experiência gera uma cosmovisão, um certo sentimento do mundo. Né? Então, este sentimento do mundo eu já o tinha muito antes de conhecer o Bruno, e eu já tinha aquilo como problema, né? Muito antes de encontrar aquilo. Só que aquilo para mim era um problema. E, como visão filosófica, era absolutamente inaceitável. 100% inaceitável. Eu digo, não, isso aqui filosoficamente é um erro. De onde veio o fato de que eu corrigi filosoficamente muitos poemas do Bruno.
Dizendo, olha, o que você está fazendo aqui está errado, isso aqui não corresponde. Né? Como, por exemplo, o famoso poema dele que é a resposta dele à Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Né? Aquele poema foi alterado muitas vezes, e alterado assim, por mim, falar, isso aqui não pode ser assim. Por exemplo, esse personagem que você colocou não corresponde ao que você está dizendo, e assim por diante. Né? Eu também achei que ali ele tinha exagerado no negócio da oposição entre vida e ideia. Ele tinha criado, vamos dizer, uma coisa totalmente trágica. E eu dizia, Bruno, você tem essa visão trágica, mas você é um cristão. Então isso quer dizer que no plano da fé você está recuperando a unidade que você está dizendo que não existe. Mas a vida do Bruno era assim, era um permanente, era como você esticar um elástico até o ponto da ruptura. Então chegava quase a ruptura, mas não rompia não, você está dizendo? Não rompia por quê? Porque quando chegava na hora H, ele, vivendo essa cosmovisão trágica até o último momento, chegava na hora H, ele não aguentava e começava a rezar. E daí, de certo modo, Deus restaurava o senso da unidade. Tá certo? Mas não num nível intelectualmente consciente. Restaurava existencialmente. O espectro, exatamente. O poema O Espectro. Então, agora, se for pensar por outro lado, bom, qual a influência do Bruno Tolentino sobre o Olavo de Carvalho? O Bruno foi um fornecedor de material, fornecedor de documento. Partindo, vamos dizer, desta oposição kierkegaardiana entre a vida e a abstração, eu a encontrei documentada muito bem nas obras do Bruno, nas obras e na própria vida dele. E meditei sobre isso. Falei, bom, isso aí não é uma influência. A influência é quando vem uma forma que se sobrepõe à sua matéria, e então você enquadra a sua experiência dentro de uma forma que o outro lhe deu. Como, por exemplo, Aristóteles forneceu inumeráveis formas nas quais eu colocava lá a minha experiência e ia achar perfeitamente compreensível à luz do que Aristóteles está dizendo. O Bruno foi exatamente o contrário. Foi um fornecedor de material no qual eu dava forma. Então, quer dizer, filosoficamente, a influência do Bruno sobre mim é zero. Agora, a minha sobre ele existiu no sentido que eu tentei corrigir essa tragicidade vamos dizer, da cosmovisão dele. Tragicidade que era incompatível com o fato dele ser cristão. E que ele conseguia manter aquilo literariamente, sobretudo porque existencialmente ele tinha para onde correr. Está vendo? Então, na hora H, ele fazia que nem o Descartes, quer dizer, a coisa engrossou, então agora eu apelo para Deus. Quer dizer, eu não sei a solução disso, mas Deus vai me tirar dessa encrenca. Né? Eu digo, não Deus vai tirar dessa encrenca, mas ele já tirou há muito tempo. Quer dizer, esta ruptura total no qual você está vivendo, ela não existe, ela é uma ilusão. Porque a verdadeira realidade é o quê? É a encarnação do Logos. Então aquilo que é o supremamente abstrato e universal, né, se manifestou na carne e habitou entre nós. Então cadê é que nem aquele verso antigo, ubi est mors victoria tua. Onde está a morte, a tua vitória? O dualismo, evidentemente, é a morte, é a separação. Né? Então, essa separação não existe. Ela existe como experiência temporária humana pela qual todos nós temos que passar. Tá certo? Mas ela pode ser recuperada, a unidade é recuperada, tá certo? Seja no nível existencial religioso, seja no nível intelectivo, desde que você se atenha à grande tradição da filosofia. Mas se as influências predominantes são de filósofos secundários, como o caso de Søren Kierkegaard, você vai acabar... Você não vai transcender isso aí, você não vai... A solução disso, só quem sabe são verdadeiramente grandes. Só é o Platão, Aristóteles, o Leibniz, o São Tomás de Aquino, um cara desse porte. Tá certo? Søren Kierkegaard era um sujeito que estava transformando a sua tragédia pessoal em filosofia. E enquanto você está fazendo isso, você está no mundo da divisão. Ainda que você possa, na hora H, correr para a igreja e encontrar um alívio ali. Eu digo, mas um sujeito que é cristão, ele pode ter uma filosofia que é a filosofia trágica. E se é trágica, não é cristão. O grande poema da cristandade chama-se Divina Comédia, não a Divina Tragédia. E comédia quer dizer aquilo no qual a unidade é restaurada no fim. Se termina com a ruptura total, é tragédia. E tragédia quer dizer o canto do bode. Quer dizer, o bode, que é o capeta, né, está celebrando a ruptura total e definitiva, a separação entre o homem e a verdade, a separação entre o homem e o sentido da vida. Né? Então, você pode ter um sujeito cristão pode ter uma filosofia trágica, tá certo? Mas ele não pode acreditar nela totalmente. Então, é exatamente o caso do Bruno. O Bruno vivia entre a sua cosmovisão trágica e a sua fé católica. Se ele perdesse a fé católica, ele iria direto para o hospício, porque a cosmovisão dele não tinha como
integrar o elemento católico ali. A cosmovisão era trágica. E vocês veem no livro A Imitação do Amanhecer, aquilo é uma tragédia sem mais tamanho. Né? E ali é o mundo do artifício total, quer dizer, o sujeito que cultua a múmia do seu antigo amante. É a coisa mais, né, fragmentada possível. Né? Eu digo, bom, mas isso aí é a experiência trágica que o Bruno vivia, que era a verdadeira cosmovisão dele. Eu nunca aceitei essa cosmovisão nem por um minuto. Por quê? Porque ela tinha chegado a mim muito antes de eu conhecer o Bruno, e eu já percebia que aquilo não dá cabeça a ninguém. A gente não pode se contentar com isso. E você fazer que nem os essencialistas, vamos fazer aqui o ilogismo racional, também não é uma solução. Então, evidentemente, Cornélio Fabro não é um existencialista, Cornélio Fabro é um tomista, então ele vai pegar toda essa experiência existencialista e reintegrar dentro de um outro edifício que transcende isso infinitamente. Mas este, para mim, era o grande problema, desde o início. E, quando eu ainda estava com uns 20 anos, eu já tinha percebido que isto era uma coisa perigosíssima, tá certo? E que pode esterilizar completamente a inteligência humana e fazer ela até se comprazer na tragédia da sua impotência cognitiva. Uma coisa que me chamou muito a atenção na juventude foi o livro do Jean Piaget, que chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia. E eu, quando li aquele livro, eu soube imediatamente que estava errado. Eu falei, bom, mas está aí um bom serviço para eu fazer. Né? Eu tenho que descobrir onde esse treco está errado. O Jean Piaget só admitia como conhecimento aquilo que foi obtido pelas ciências experimentais. E ele dizia, então a filosofia não dá conhecimento. Conhecimento é a ciência. E o que é a filosofia? Não é conhecimento de maneira alguma, é, vamos dizer, uma orientação no mundo dos valores, incluindo os valores cognitivos. E eu imediatamente pensei o seguinte, escuta, mas se você tem um conhecimento, você sabe de uma determinada coisa, mas você não sabe onde esta coisa se coloca dentro da orientação geral, né, da hierarquia dos valores cognitivos. Então você não sabe realmente aquela coisa. Ela não é um conhecimento ainda. Se você não sabe o significado de uma informação, você não entendeu a informação. Então perguntava eu, em que sentido o chamado conhecimento científico é conhecimento? Eu inverti o negócio do Piaget. O que é verdadeiramente conhecimento é a orientação geral dentro da hierarquia dos valores cognitivos. Quer dizer, se eu não sei quanto vale um conhecimento, onde ele está e o que ele significa, ele não é um conhecimento, ele é apenas um assunto, entendeu? Um tema. E um tema pode ser um problema. Entendeu? Então, bom, o certo é 100% inverso do que o Piaget está dizendo. Só existe conhecimento onde existe, quer dizer, a integração da informação dentro de uma hierarquia geral que lhe permite, como diria Ortega y Gasset, saber a que se ater. Quer dizer, você sabe a relação correta na qual você está diante deste conhecimento em particular dentro de um esquema geral do mundo, um esquema geral da realidade. Tá certo?